E de imediato vamos aqui com a vitória do Red Bull Bragantino. Placar de 1-0, venceu o Guarani, veja. Em busca da primeira vitória dentro do Paulistão, o Bragantino recebeu o Bugre no Nabichedid pela segunda rodada do estadual. O jogo começou com os donos da casa, ameaçando a meta do Guarani. Elinho arriscou de fora da área. Na sequência, o time de Campinas tenta a primeira chegada, mas Júlio César pegou mal na bola e praticamente cruzou para o goleiro Cleiton. Mas se o camisa 7 do Bugre não finalizou bem, Iago desta vez foi para cima e tentou a finalização, mas o chute passou por cima do gol. O Braga volta mais uma vez tentando encontrar os espaços. Arthur lançou para Alejandro, mas ele foi desarmado dentro da área. O time da casa mais uma vez parte para o ataque. Arthur tenta o cruzamento e a bola vai na mão de Eliel. Jogadores do Bragantino chegaram a pedir pênalti, mas o juiz apontou falta de fora da área. Aderlan ajeitou para Elinho e a bola foi parar nas mãos do goleiro bugrino. Um primeiro tempo bastante disputado, até mesmo nas bolas paradas. Ramírez bate colocado de fora da área e a bola passa pertinho do gol de Kozlinski. Johan invade a área e tenta de cavadinha abrir o placar para o Braga. Arthur, bem próximo da área, tenta o chute cruzado. E o primeiro tempo terminou com o camisa 7 do Massa Bruta arriscando mais uma vez, mas com a bola não encontrando o caminho do gol. O segundo tempo começou igualzinho ao primeiro, com o time da casa partindo para o ataque. Aderlan cruza rasteiro para a área, mas o goleiro Kozlinski chega primeiro na bola. Eduardo Persson tenta a finalização de fora da área, mas a bola passa do lado do gol de Cleiton. O Bragantino mais uma vez se lança ao ataque. Arthur fica de frente com o gol e Kozlinski mais uma vez salva o Bugre. Johan ganha a bola de Bruno Silva no ataque. Ele tenta tocar para Alejandro e, para a sorte do goleiro do Guarani, ele erra o passe. E para deixar o Guarani mais ofensivo, Daniel Paulista tira Eduardo Persson e bota mais pressão para cima do Braga, com Giovanni Augusto. Com isso, o time de Campinas vai se soltando ainda mais. Matheus Ludic solta uma bomba de fora da área. E na primeira oportunidade, Giovanni Augusto tenta armar o contra-ataque. Ele faz tudo certo, mas na hora de concluir, chuta mal e isola o lance. E depois do susto, o Braga volta a impor seu ritmo. Johan tenta dentro da área surpreender o goleiro. Agora é Sorriso quem tenta a finalização rasteira. E Kozlinski, mais uma vez, faz a sua parte. E para tentar segurar o placar, Daniel Paulista faz mais duas apostas. Em Maxwell, no lugar de Júlio César, e Ronald, no lugar de Iago. Só que estas alterações não deram muito resultado. E aos 32 minutos, o Massa Bruta consegue chegar ao seu gol. Depois de tanto tentar, o estreante Johan girou dentro da área e marcou. Já nos minutos finais, o Bugre teve uma chance de empatar. Giovanni Augusto vai para cima de Fabrício Bruno. O zagueiro do Massa Bruta para o camisa 10 na entrada da área. O juiz aponta a falta fora da área. Mas os jogadores do Bugre chegaram a pedir um pênalti. Isso porque na sequência aconteceu uma outra falta dentro da área do Braga. Mas o juiz já havia marcado no primeiro lance. Giovanni Augusto foi para a cobrança, soltou uma bomba e Cleiton espalmou para fora. Final, Bragantino 1, Guarani 0. A vitória sobre o time de Campinas apaga aquela imagem deixada na primeira rodada do Campeonato Paulista, quando o Bragantino acabou perdendo para o Mirassol pelo placar de 3-1. Não vai ser o rendimento ideal, porque a gente ainda está iniciando, tivemos uma série de questões com os casos de Covid, então eu tive que mexer na equipe, acabei de falar a situação do Ramírez, do Praxedes, a estreia do Johan, são situações que a gente vai mexendo ao longo do tempo e vai encontrando as soluções. Eu acho que a ideia final é que eu estou satisfeito com o espírito com que a equipe encarou o jogo e com o desempenho que a gente teve para esse momento da temporada. O adversário jogando em casa nos colocou em algumas dificuldades, também pela sua qualidade técnica e coletiva, que eu acredito que está num estágio mais avançado que a nossa equipe, pela continuidade do trabalho e da manutenção da grande maioria do seu elenco.
Mas a nossa equipe foi extremamente aguerrida novamente, foi uma equipe que foi organizada, que se defendeu bem. Eu acho que a gente sai daqui com a tranquilidade que estamos no caminho certo. Um abraço para o Fernandinho, lá em Bragança Paulista, vibrou da pele até o osso com a vitória do time dele, o Red Bull Bragantino, que venceu o Guarani por 1-0. Bom, vamos debater Júlio Nascimento, que narrou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Qual a sua análise desta derrota bugrina e se o resultado foi justo? Boa tarde, Júlio. Tudo bem, Batista? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Sim, o resultado foi justo. Apesar do rendimento do Guarani em determinado momento do primeiro tempo ter sido muito bom, né? Conseguiu igualar ali a atuação com o Red Bull Bragantino. O segundo tempo, o Bragantino sobrou, foi muito superior e mereceu o resultado. Mas o Guarani não tem jogado mal, viu, Batista? A primeira apresentação foi muito animadora contra o São Paulo. O primeiro tempo mostrou também que o Guarani pode sim competir com equipes que têm investimento, que têm continuidade, como é o caso do Red Bull Bragantino. Talvez até um trabalho mais compacto e sólido do que em comparação ao São Paulo, que está num processo de reformulação. Mas eu concordo com o Daniel Paulista, acho que são pontos positivos sim, o desempenho do Guarani é bom. O time perdeu ontem mais um jogador que é importante, o Lute, que teve até alguns momentos ali sofrendo na marcação. O Diogo Matheus é mais consistente ontem. Horas antes do jogo, com sintomas gripais, foi afastado da partida e não atuou. Então, acho que no balanço geral, são duas boas rodadas do Guarani, nada absurdo, nada fora do que poderia ser esperado. Claro que o torcedor está sempre esperando a pontuação, um resultado positivo, mas, de uma maneira geral, o Guarani tem animado e tem deixado muita gente na expectativa de melhores atuações daqui para frente, inclusive já com um bom teste na próxima rodada, Batistão. É um tabu, né? 27 anos que o Guarani não vencia, não vence, né? Esse jogo aí já passou, não vence o Bragantino lá em Bragança Paulista. 8 jogos nesse período, mas enfim, são 27 anos, 95.995. Foi a última vitória do Guarani lá em Bragança Paulista. Bom, CH, o que você achou do jogo, né? E também analisando essa situação aí, sempre que no segundo tempo o Guarani precisa do banco de reservas, o banco não está ajudando. Fisicamente o time está sentindo muito ainda, né, Batista? Que é natural. E mesmo assim, com problemas físicos e com poucos jogadores para utilizar no segundo tempo, eu acho que o Guarani, eu concordo com o Júlio Nascimento, eu acho que o que está sendo apresentado é razoável, pelo menos, não é? Não se esqueçam dos jogadores que o Guarani enfrentou ontem. Esse time do Bragantino vai ser um dos principais do futebol brasileiro. Vocês vão ver na prática. Olha o quarteto de ataque. Arthur, Johan, Elinho... Alejandro. O Alejandro. Daí entrou o Fumaça lá. Pô, Batista, é de respeito. Fora a defesa. É bom jogador, hein? Bom jogador. Poxa, Batista, é um time. O Guarani... Juventude, 20 anos. O Guarani não enfrentou qualquer time, não. Então, vamos com calma. Eu acho que o que foi produzido eu vou repetir, razoável. Eu achei que com a saída do Persson, o Guarani perdeu o meio campo, né? Aqueles que entraram, concordo com você também, aqueles que entraram não entraram no mesmo nível, apesar de ter melhorado. O Giovanni Augusto, para mim, melhorou em relação ao primeiro jogo. Então, aos poucos, me parece que ele vai encontrando, o Daniel Paulista, o time ideal e vai condicionando os jogadores. Agora, o que eu gostei mesmo foi do goleiro, de novo, do Kozlinski, e dos dois zagueiros do Guarani. O Guarani montou uma defesa, eu posso estar enganado, com um Derlan e o Hernando, olha, de respeito. E o Lute, que é garoto, né, gente? Tem dois garotos no lado do campo, só que eles também enfrentaram dois azugues do lado do campo, né? Era o Elinho, depois entrou o menino Fumaça lá pra cima do Lute. E do outro lado, não preciso nem falar do Arthur e companhia, a Derlan passando de toda hora. Então foi um jogo muito pesado, viu, Gleber? Eu acho também, eu acho que foi um jogo pesado. Gostei do primeiro tempo do Guarani, uma estratégia bem definida. Eu acho que no segundo tempo poderia ter mantido a mesma estratégia do primeiro, até porque o Guarani em alguns momentos chegava lá com o Iago, né? O Lucão do Break estava bem no jogo, então daria, mas aí o Guarani recuou demais. Em vários momentos lá na Rádio Bandeirantes, na transmissão, eu dizia, olha, tá entrando muito para dentro, o Bruno Silva virou um terceiro zagueiro, e não precisa, adianta um pouquinho, né? Sobe um pouquinho a linha, aí o que acontece? Você está no início de temporada, né? Com a pré-temporada ainda nas costas. E aí você ficar muito recuado, dando a bola toda hora para o seu adversário,
você vai cansar. E foi o que aconteceu, né? Júlio César saiu extenuado, Perso cansou, o próprio Iago, que era o jogador que era a válvula de escape do Guarani. Então, eu acho que foi um bom jogo, eu acho que, como disse o Daniel, estamos no caminho certo. E é exatamente isso. Pelo que mostrou, principalmente em alguns setores, o goleiro trazendo segurança, a dupla de zaga jogando bem, né? Esse menino Iago aí que vai dar um trabalho danado na hora que tiver 100% e tiver entrosado com o pessoal, Lucão do Break jogando bem, né? Pode ter aí a possível entrada do Rodrigo Andrade, que renovou o contrato, que vai fortalecer ainda mais o meio de campo. A gente percebeu o Madison oscilando muito no jogo ontem, né? Então, Rodrigo Andrade ali, o Giovanni Augusto entrando em forma. Então, Batista, eu acho que o Guarani está, sem dúvida nenhuma, no caminho certo. E o resultado, jogando fora de casa, contra uma boa equipe do Bragantino, resultado absolutamente normal. Você sabe que a gente, habitualmente, é questão até de reflexo. Você vai comentar um gol assim quando o atleta sai na cara do goleiro e perde, você nunca fala da qualidade do goleiro. Tá aqui o Gleger pode me desmentir agora aqui. Mas veja esse lance aí, ó, como é que o goleiro sai. Esse é um dos. No primeiro tempo, eu observei muito, Gleger, o Kozlinski sair, o movimento de braço, eu me lembrei do tempo de escola, quando eu era treinado pelo professor Bissoli. Eu fui goleiro de handebol com 10 anos de idade, por causa do meu tamanho, evidentemente. E o goleiro de handebol, ele sai com as duas mãos abertas e com os braços e com as pernas também. Observe os 3 lances que o Bragantino saiu na cara do Kozlinski. Os 3 ele fez movimento para atrapalhar o homem que faz a batida. Exatamente. Então não sei se você percebeu isso, quando ele tenta tirar do goleiro, ele joga para fora. Exatamente, eu concordo plenamente. Dificulta a decisão do atleta. Exatamente. Bom, o Guarani volta a jogar nesse meio de semana. Júlio, tem alguma baixa além do Diogo Matheus? Aliás, o Guarani emitiu alguma nota, né? Ele estava com sintomas gripais, deve ter feito o teste de Covid e testou positivo ou não? Pois é, Batista, o Guarani tem 2 desfalques, né, para esse jogo, além do Diogo Matheus, né, ainda cumprindo o protocolo, tem a situação do Vitinho. O Vitinho testou positivo para Covid antes do jogo, inclusive. O Vitinho ainda não estreou, né, tem uma grande expectativa para saber como ele vai render com a camisa do Guarani, inclusive é um setor que o Guarani tem sentido falta. Expectativa ainda pela volta de alguns jogadores do departamento médico, o Silas, o Rodrigo Andrade. Alguns atletas que ainda não estrearam nesse time do Guarani, que ainda são aguardados pela comissão técnica. Mas confirmado, por enquanto, só a ausência do Vitinho mesmo por conta do protocolo, Batistão. Guarani pega o Mirassol lá em Mirassol na quinta-feira, partida marcada para 7 da noite.